Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma entrevista. Dias atrás eu escrevi a nossa coluna no Jornal Verdade, foi para a internet e foi longe, a respeito do trabalho das mulheres advogadas. E aí pensei, por que não que elas contem as histórias, a experiência aqui na TV também. E é o que fazemos hoje. Nossas convidadas, doutora Aline Mantovani e doutora Luísa Gouveia, gentilmente atendem nosso convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos o convite, Aline. Muito obrigada pelo convite. Bom, vocês advogadas, eu tenho certeza absoluta, eu conheço já o trabalho de muitas das advogadas de Franca e o que eu escrevi não foi surpresa para muita gente, porque é bem a realidade. O sucesso da mulher advogada. E isso vem de muito tempo, doutora Luísa, ou é coisa mais recente? Na verdade, nós mulheres estamos inseridas no mercado de trabalho já há muito tempo, né? Mas é bem verdade que a gente luta até hoje para a equiparação de salário, para o respeito, para termos mais espaço nos ambientes, nos cargos de liderança, né? Nos ambientes de poder. Então, digamos que a luta é antiga, mas nós ainda estamos lutando. E não vai parar. Não vamos parar de lutar. Espero que na época da minha filha não tenha mais que lutar, seja algo natural. Uma coisa que acontece naturalmente. Com certeza. Mas nunca foi assim, né? Não, não foi. A sua especialidade, doutora Luísa? Eu atuo hoje com direito de família. Tá. Doutora Aline, a sua especialidade? Eu trabalho com direito previdenciário. Tá. Qual a visão de vocês, doutora Aline? Aparentemente, ficava aquela dúvida tempos atrás, porque o grande advogado era aquele senhor, cabelos brancos, muito conceituado, com mais de 30, às vezes até 40 anos de trabalho na região. Então, existia isso, não é? Agora, de repente, vieram as mulheres. O que aconteceu? A cidade cresceu muito, os problemas também cresceram. Como foi? Bom, eu realmente passei por essa situação de quando as pessoas esperavam encontrar um advogado homem mais velho, mais experiente, né? Então, no começo da minha carreira, foi difícil lidar com isso, amadurecer, mostrar o meu trabalho para as pessoas e especialmente ganhar a confiança, né, dos clientes. Mas, claro, isso com o tempo, né, com a experiência, com os estudos que a gente tem. Então, eu acredito que a sociedade evoluiu muito nesse sentido de deixar de esperar, de criar a expectativa de que iria encontrar um senhor, né, um homem mais velho. Então, hoje eu penso que a sociedade se permitiu oxigenar melhor as ideias para encontrar, né, uma mulher, uma pessoa mais jovem e que também é capaz de atender as necessidades, né, enquanto cliente. Agora, de repente, como que foi aquele momento? Por exemplo, agora, mês de julho, agosto, estamos olhando para frente, tem os vestibulares de fim de ano, tem muitas jovens aí, 17, 18 anos, também olhando no mapa geral. Ela vai ser médica, dentista, professora ou advogada? Como é que foi para vocês duas essa escolha, esse momento de agora, anterior à opção? Bom, no meu caso, né, eu sempre tive muita facilidade com leitura, eu sempre tive muito prazer na leitura e eu sempre tive uma personalidade de buscar, assim, mas o que a lei diz sempre me interessou muito. Então, para mim foi natural caminhar pelo direito, né? Tanto é que na faculdade de Direito a gente é demandado a ler bastante, né? E naturalmente eu segui essa carreira, né, com os estudos. Então, acho que um pouco tem a ver com a nossa personalidade, um pouco tem a ver com a nossa disposição a enfrentar os desafios que aquele curso vai oferecer para a gente. Pesquisar sempre, estudar sempre. Sim, incessantemente, todos os dias. Doutora Luísa, porque é preciso estar atualizada, não é? Com certeza. Inclusive, as leis mudam, os regramentos jurídicos, o cenário jurídico muda, os entendimentos de câmaras, de turmas recursais. Então, nós temos sempre que
que está nos atualizando, inclusive novos ramos do direito sempre surgem. Então, nós precisamos realmente sempre estar atentos e estudar, até por isso que é tão importante, até necessário, que a gente se especialize em alguma área, porque não dá mais, né? Não dá para ser um clínico geral da advocacia. É melhor que a gente se especialize e saiba trabalhar, saiba com profundidade do assunto, para poder atuar de uma maneira eficaz. Clínica geral era a especialidade do médico, por exemplo, né? Mas nem eles estão mais nessa, né? Exatamente. Sim. Eles estão se especializando também. Porque, doutora Aline, você não sabe o que o cliente vai lhe trazer, né? Então tem que estar preparada. Sim, a gente tem que estar muitíssimo preparado, não só em relação à atualização das leis, do que está acontecendo no mundo jurídico, mas a gente tem que estar preparado para ouvir o cliente, para entender o que ele realmente está buscando, porque às vezes o cliente ele explica uma situação que ele está passando e não é bem aquilo que ele precisa da solução que a gente tem para oferecer, né? Então tem que ter sensibilidade, delicadeza para ser capaz de ouvir e atender o cliente. E avaliar. Exato. E decidir bem. Sim. Outro dia eu disse para um médico o seguinte: doutor, estou vendo aqui tantos atendimentos, cada caso é diferente do outro. O senhor tem que ser um pouco psicólogo? Doutora, no direito também é assim, não? Com toda certeza. Por isso que eu insisto na delicadeza, na paciência de ouvir o cliente, porque às vezes o cliente não está buscando, em verdade, uma solução jurídica. Às vezes eu até pergunto para o cliente, falo, mas você quer que eu peça o quê para o juiz? E aí a pessoa não sabe dizer. Porque, na verdade, às vezes ela só quer uma palavra de conforto, às vezes ela quer um conselho, uma orientação, e que, na verdade, não é uma solução jurídica. Na verdade, não seria uma ação no judiciário. Não. Seria mais o SEJUSC? Pode ser, o SEJUSC, né, seria é o que a gente chama de juizado de pequenas causas, né? Pode ser também, mas eu falo até no sentido de evitar procurar a justiça para resolver conflitos. Por exemplo, na área da doutora Luísa, né, isso acontece com muita frequência, né? Sim, sim. Especialmente, né, porque na área de família, muitas vezes, realmente é isso que a pessoa precisa, né, de um psicólogo. A pessoa vem no advogado, mas são conflitos de família, onde a pessoa, às vezes, ela quer levar para o judiciário, mas a melhor maneira de resolver, às vezes, é no diálogo, né, dentro do próprio escritório. Eu costumo, inclusive, falar para as pessoas, ninguém melhor que resolver o problema familiar delas do que elas mesmas, né? Tanto que eu tento atuar sempre com a conciliação, né, com a mediação, consensual, deixar o litigioso para o último caso. Doutora, trabalho tem muito ou não? Tem muito trabalho. Eu acredito, quando dizem que tem muito advogado, Franca com 4 faculdades de direito hoje, né? Quando dizem que tem muito advogado... Ou 5? 4, né? Porque agora com a Anhanguera são Anhanguera. 4, isso. Então nós temos a Municipal, a Unifran, a Unesp e a Anhanguera. FACEF não tem direito. FACEF não tem direito. Quer dizer que poderemos ter a 5ª breve, talvez, porque cresce. Bom, acredito que tá bom para Franca. Bom, 4 faculdades. E quantas turmas? Umas 3, 4 turmas. Depende da faculdade. Depende da mas faculdade. Mas, digamos, a cada ano forma-se em Franca quantos advogados em média? O senhor sabe que esse número eu não tenho ele, mas Franca é uma cidade que recebe muitos estudantes da região e até mesmo de outros estados. Então, tem muitas pessoas que se formam aqui e retornam para suas casas. Se não, nós teríamos um em cada esquina. Sim, mas eu falo que e o próprio mercado seleciona, né? Então tem muitas pessoas que fazem direito, não querem advogar, querem concurso. Tem pessoas que até tentam advogar, mas se elas não estão dispostas para enfrentar o que a advocacia traz de desafios, a pessoa nem fica no mercado. Exige, não é? A advocacia exige. Exige. E eu, inclusive, falo que nós, advogados, não somos concorrentes, nós somos colegas. E eu acho que tem espaço e mercado para todos nós. Agora, detalhe, do médico, falamos agora mesmo dos médicos, mas o engenheiro, se tivessem todos os profissionais de nível superior, a grande visão que tem o advogado esse mundo seria mais interessante, não é? Porque tem momentos que a gente nota que o mundo exige isso, não é?
Sim, eu acho que mesmo que a pessoa não queira advogar ou qualquer outra carreira jurídica, fazer o curso de Direito, você sempre ganha bagagem para a sua vida pessoal e profissional, seja lá qual outra área você vá atuar. Amplie o horizonte. Com certeza. Doutora Aline, se tivesse que escolher hoje, seria Direito também? Sim, com certeza, com certeza. Eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Eu não só faço o meu trabalho com amor, mas é um trabalho que me traz alegrias. Então, no meu caso, né, como eu trabalho com aposentadoria, as pessoas né, me trazem a história de uma vida toda de trabalho, e aí quando eu consigo entregar a aposentadoria pronta, muitos clientes, eles ficam assim com uma felicidade assim indescritível, porque a aposentadoria a pessoa vai receber pelo resto da vida dela. E às vezes demora tempo. Exato, muitos casos demoram muito tempo. Demora, né? porque tem que contar o tempo, né? Contar... O trabalho é complexo, porque eu preciso avaliar todo o tempo de contribuição da pessoa, eu preciso avaliar dentro de todas as regras que o INSS oferece, qual daquelas regras fica mais interessante para o contexto daquela pessoa. Né? Mas detalhe, no final você acaba ganhando mais um amigo. Com certeza, com certeza. E são bons amigos, porque eu encontro com os clientes, né, que eu fiz aposentadoria, eles ficam felizes pelo reencontro. E mais gratificante ainda, a alegria deles serve como estímulo até para me indicar para outros clientes. Vira referência. Exato. E isso é só com o tempo, né, que a gente se torna referência. Então, assim, eu sou muito grata a todos os clientes que permitiram que eu participasse da história deles por algum momento. Doutora Luísa, detalhe, para aquela jovem que está aí nos assistindo, provavelmente pensando na advocacia, você diz o quê? Bom, eu vou começar dizendo que hoje nós mulheres somos mais de 50%. Na OAB? Na OAB. E isso eu digo não só no estado de São Paulo, eu digo no âmbito nacional. Então, as carreiras jurídicas, a advocacia, né, estamos falando aqui especialmente da advocacia, é sim um ambiente para as mulheres. Nós temos advogadas referências e o campo está aberto, que não se sintam desconfortáveis, embora as autoridades, juízes, promotores, delegados sejam majoritariamente homens e o meio jurídico seja até considerado um ambiente masculino, mas eu já não vejo dessa maneira. E a advocacia, especialmente, eu posso dizer que ela é feminina porque nós já somos maioria. Mas além da dedicação, da pesquisa, do estudo permanente, existe aquele lado assim de ter que dizer sempre ao cliente com total clareza. É isso? Com certeza, a advocacia ela é uma profissão de confiança, né? Nós precisamos que o cliente confie, né, em nós, independente do resultado, porque nós não podemos prometer resultado, né? Nós podemos prometer que nós vamos fazer um bom trabalho. O melhor possível. O melhor possível, mas o advogado que começa prometendo um resultado favorável, ele já começou errando, né? Porque o juiz é quem decide. Pois é imprevisível. Com a sua experiência, você pode analisar aqueles documentos e a causa e pode até entender uma probabilidade, mas a gente não pode prometer um resultado. Muito bem, escrevemos recentemente a respeito do sucesso das mulheres advogadas. Doutora Aline, doutora Luísa, muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Realindo. Agradeço por mais uma vez me receber aqui no seu programa. E, portanto, hoje tivemos a oportunidade de ouvir pessoalmente as brilhantes advogadas a quem eu cumprimento, assim como dezenas e centenas de outras profissionais que também alcançaram esse conceito em nossa sociedade. 1 minuto, um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br.
Muito bem, amigos, voltamos com a nossa entrevista de hoje, o assunto as mulheres profissionais da advocacia e como escrevemos para os jornais, foi depois para a internet, agora na televisão, no nosso canal comunitário de Franca, o convite para o doutor Assir, que é, antes de mais nada, um brilhante advogado, presidente da OAB local, e que foi quem sugeriu esse assunto interessantíssimo que nós ouvíssemos as mulheres. Doutor, obrigado pela sugestão e pela presença. Eu que agradeço, Realindo. Acho que o brilhante aqui na história é você, né? Com toda a história que tem aí na comunicação francana, por tudo mais. Agradecer também pela oportunidade de ouvir as mulheres advogadas, né? De aceitar essa pauta. E é muito bom saber que a gente tem parcerias, né? Então, acho que as instituições ganham quando ganham todos, né? Então, obrigado. E eu tenho a impressão que a sociedade merece conhecer, saber um pouco melhor, porque isso faz parte de um contexto muito importante hoje, né? Onde todo mundo procura estar atualizado, não é? Mas a pergunta é a seguinte: como explicar, qual a vossa explicação para tanto sucesso das mulheres na advocacia? Primeiro que eu acho que as mulheres são competentes, as mulheres estudam muito, batalham muito, né? Basta ver que a maioria das mulheres, além de serem advogadas, são mães, esposas, donas de casa, então assim, não é fácil administrar tudo isso. A gente precisa reconhecer o quanto essas mulheres conseguiram evoluir ao tempo que não podia estudar. Para estudar, teve um tempo que não conseguia estudar. Depois, para estudar, né, ou para trabalhar, dependia de autorização de um marido. Então, olha, todas essas questões foram sendo vencidas ao longo do tempo. E hoje, na OAB, as mulheres já são maioria. Então, pensar nessa conquista que foram feitas em tão pouco tempo é sinal de merecimento, de reconhecimento. E eu me lembro, né, eu já estou advogando há 26 anos. Na minha época, 26 anos atrás, a advogada que fazia criminal era muito mal vista por toda a sociedade. Primeiro, pelo sistema todo. Hoje não, hoje nós temos excelentes advogados criminalistas que estão atuando, defendendo, e esse preconceito que se tinha contra a mulher advogada praticamente desapareceu. Hoje, muitas questões, os clientes preferem as mulheres justamente por causa de uma outra sensibilidade, de um outro olhar. Então, hoje, né, a sociedade tem a oportunidade de escolher tanto mulheres competentes como homens competentes. Ganha a sociedade, né, Helena? Agora, detalhe, também volta para aquela grande realidade da dedicação da mulher. Elas estudam, elas levam muito a sério tudo que fazem, não só a mulher advogada, mas em todos os outros ramos profissionais. É isso? Sim. Basta verificar com as advogadas que você falou, entrevistou, tanto a doutora Aline Mantovani como a doutora Luísa Gouveia, são exemplos de mulheres bem-sucedidas do ponto de vista como mulher mesmo, como mães, como esposa e como profissionais dedicadas no direito. Além delas, todas aquelas que você também entrevistou, que saiu no jornal, a doutora Isabela, a doutora Danúzia, também são um dos grandes nomes que nós temos em Franca, né, que representa essa força da mulher, a sabedoria da mulher dentro da advocacia. E como é aquele escritório onde a advogada que tem mais experiência tem lá 5, 6, 7, 8 companheiras advogadas e até outras estagiárias? Essa realidade também existe. Existe. Nós temos escritórios onde só tem mulheres trabalhando. E como tem escritórios que também só tem homens, e tem escritórios que são mistos, tem homem e mulher. Então, veja, acho que essa questão do gênero hoje, masculino e feminino na advocacia, perdeu espaço em razão da capacidade técnica e científica. Mas isso independe de gênero, né? A mulher, em resumo, ela inspira confiança, é isso? Muito. Inspira. E eu vou te dizer que tem muitas mulheres que são muito mais, assim, ferrenhas do que muitos homens. Muitas vezes o homem fala assim, olha, acho que tá bom aqui, vamos ceder, vamos fazer o acordo. Tem muitas mulheres que não, né? Tem mulheres que quando pegam defesa de uma mulher, né, como cliente, falam assim, não, você não vai abrir mão disso, você não vai fazer o acordo. E muitas vezes a advogada vai firme no interesse daquela mulher. E às vezes, né, o próprio advogado, o homem, fala assim, olha, acho que já conseguimos muita coisa, acho que tá bom. E nem sempre você vê uma postura dessa com a mulher. Parece que quando a mulher vê ali e fala assim, olha, já fomos tanto vítima de tanta situação, né? Então tem mulheres que buscam ainda mais para esse direito ser igualitário. Então posso dizer assim, que essa questão do gênero
masculino e feminino na advocacia é uma questão secundária ou terciária. O que as pessoas estão buscando hoje é a capacidade de resolução de problema. Isso mulher tem, como o homem também tem. Mas as mulheres têm se preparado muito. E a mulher advogada, acho que jamais diria assim, pode deixar que eu garanto uma vitória no judiciário. E alguns homens diziam isso, né? Acho que hoje acabou. Hoje acabou porque, assim, se você promete uma situação dessa e de repente isso não vem, porque assim, não dá para um advogado garantir, porque sempre quem vai decidir é um juiz. E esse juiz pode ter uma interpretação diferente do que o advogado teve, pode olhar para uma prova e entender que essa prova não teve o mesmo impacto que o advogado fez, e isso pode dar até uma representação ética, pode dar processo. Imagina se alguém fala assim, quem está me garantindo, então coloca no contrato. Eu vou te pagar, mas coloca no contrato que você vai me dar o resultado. Se o advogado não der o resultado, ele tem que indenizar o cliente. Mas não coloca. Não coloca, porque a gente usa um termo, Relindo, que a advocacia é uma profissão, um resultado de meio. O que significa isso? Cabe ao advogado e advogada fornecer todos os meios necessários dentro da técnica, dentro da lei, da doutrina, da jurisprudência, que ele vai dar o melhor possível do serviço dele. O resto é uma consequência disso tudo, porque a gente não tem como garantir. É a cabeça do juiz. Sim. É a sentença. A gente pode ter uma expectativa. Olha, os tribunais estão decidindo assim, tal autor fala isso, tal Câmara, tal juiz tem entendido isso no tribunal. É possível que a gente tenha êxito se cair com esse tribunal, com esse juiz que tem o entendimento. O direito é muito dinâmico, Relindo. Então, muitas vezes, o que hoje não dá certo, amanhã pode ser. Então, de repente, eu entro com uma ação hoje e é improcedente. A doutora Luísa ou a doutora Aline Mantovani entra daqui um mês, 2, 3, teve uma mudança e elas conseguem. Então, veja, por que ela conseguiu e o Assir não? Porque teve uma mudança de interpretação ou um julgado. Então, o direito é muito dinâmico e as mulheres estão acompanhando esse dinamismo. Digamos que aquela jovem de 17 anos, 18 anos, eu perguntei às doutoras, a Aline e a Luísa, agora quero te ouvir, estão aí nos assistindo e pensando em decidir. Pode ser dentista, pode ser a medicina, a escolha, e pode ser a carreira de professora e também do direito. O que você diria para essas pessoas? Faça hoje a sua inscrição para o vestibular, passe logo e comece a estudar direito. É uma das profissões que mais te abrem oportunidades. Pode ser advogado, procurador, defensor, juiz, promotor, delegado, e aí tem uma série de outros leques, tem muitos concursos públicos. Os concursos. Sim. As mulheres estão bem nessa competição. Estão bem. Hoje nós já vimos aí as mulheres conquistarem muito espaço na magistratura, que era também uma função, né, eminentemente masculina. Hoje você já vê muitas mulheres, você já vê mulheres como promotoras, já vê mulheres como delegadas, mulheres escrivãs. Então as mulheres hoje estão em qualquer lugar. Sabe aquela máxima que lugar de mulher é onde ela quiser? No judiciário também já está assim, viu? Eu gosto de repetir sempre, por exemplo, no meu tempo de faculdade de Direito, a doutora Jurema, era ela e apenas ela. Não tinha. Então você vê, só que na minha classe tinha várias alunas e no final 8 promotores e juízes da minha turma. Agora, a doutora Jurema foi então quem desbravou isso, né? Foi. Em Franca. Acho que quem estudou aqui na Faculdade de Direito de Franca estudou com a doutora Jurema, né? Acho que ela foi um ícone, aula de Direito Civil, sim. Era uma referência, uma excelente professora. E veja, ficou na área acadêmica. Não me lembro da doutora Jurema advogar. No caso, a advogada que pensa, que gosta de lecionar, é possível também? Sim, faça faculdade de Direito, de repente faça um mestrado, depois um doutorado, né? E busque no mercado de trabalho. É possível. É uma área em expansão, o direito está mudando, estão vindo aí novos direitos, Linda. Então, a cada momento surge um direito que não tinha previsão, que ainda não estava se pensando sobre isso. Então, eu acredito que é uma profissão que ainda tem muito espaço para crescer. Agora, no tocante à competição nos vestibulares, 4 faculdades e aí, de repente, 800 ou mais candidatos. É difícil o vestibular, não? O vestibular é difícil,
Mas você tem faculdades que o vestibular é um pouco mais acessível, que a gente brinca que o vestibular você faz durante os 5 anos da universidade. Como assim? Tem universidade que você saiu, levou seu certificado, faz uma prova assim, você entrou. Então você começa no primeiro ano. O problema é você conseguir acompanhar a grade curricular, fazer todas as atividades dentro desses 5 anos. Então você tem algumas faculdades que ainda tem um vestibular muito rígido. É uma competição? Uma competição, e aí é selecionado. E tem outras universidades ou faculdades que você entra, né? E aí você vai ter que mostrar que você é capaz, no final de 5 anos, vencer todas aquelas disciplinas. E aí depois tem um outro fator, né? Que quem for no direito, se for advogar, precisa prestar o exame da ordem, que é difícil, tem uma taxa de 10% só de aprovação. E eu me recordo de um colega, são 8 juízes e promotores, mas teve um que não conseguia passar no exame da OAB, que é rigoroso. Continua assim? Sim, continua assim, e nós desejamos que ele continue ainda mais rigoroso, porque ao contrário do que muitos pensam, Reolindo, a posição de juiz, de promotor e delegado, ela é um pouco mais cômoda, não digo sem problemas. Mas eu, como juiz, eu posso defender uma tese só. Todos os casos que forem disso, eu vou julgar assim. E o advogado? O advogado precisa saber como que o juiz pensa, como que o delegado pensa, como que o promotor pensa, como que o advogado da parte contrária pensa, para ele poder trabalhar todas as questões. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que especializar em tudo. Tem que especializar. Hoje a gente tem orientado, né, que esse especialista geral que fazia tudo, parece que ele está fadado ao insucesso. Parece. Por quê? Você pega a doutora Aline Mantovani, ela é especialista em INSS, essas questões previdenciárias. Se você me perguntar o que precisa para aposentar, eu não sei nada. Eu não sei somar, eu não sei quanto tempo tem de contribuição, não sei quanto tempo de idade. Então não adianta me procurar, porque assim, veja, de logo a 26 anos eu não sei fazer. Então eu não vou, nem me atrevo a isso. Você indica outro profissional. Indica a doutora Aline, algum outro profissional, por quê? A pessoa vai estar com um especialista e o direito está exigindo cada vez mais essa especialização. Você pega o processo penal, antigamente ele não mudava. Hoje, é tanta mudança que tem no processo penal. O processo penal sofreu uma mudança recentemente que quem não atualizou não pode falar que é advogado criminalista mais. Agora, em resumo, quem pensa em final do ano prestar o vestibular, que comece a estudar agora e estude muito. Estude muito, faça agora. Em Franca nós temos 4 excelentes universidades, tem campo, vale a pena, é uma profissão ainda promissora. Estude. Faça, se eu gostar de estudar, viu, Reolindo? É ao contrário do que alguns pensam, vou lá e vou fazer uma faculdade de Direito, se não gosta de estudar, de leitura, não é uma faculdade recomendável, não é, porque precisa estudar muito, precisa de dedicação, interpretação. Hoje não basta só saber a lei. Teve um tempo que você podia saber o que estava na lei. A lei hoje, ela diz alguma coisa, mas não tudo. Hoje precisa saber a lei, precisa saber o que os doutrinadores falam e principalmente o que os tribunais têm decidido a respeito daquela lei. Porque hoje nós temos uma questão que são os precedentes jurisprudenciais. Então eles valem talvez muito mais do que as próprias leis, porque essa interpretação que o tribunal tem dado na lei é ela que tem sido prioritária. Doutor Assir, muito obrigado pela presença e por essa aula aos jovens que nos assistiram, às famílias como um todo, o pai que tem seu filho, sua filha que quer, porventura, ser advogado. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos, conte sempre conosco, estamos à disposição e mais uma vez obrigado por nos receber tão bem, com essa simpatia, com essa capacidade técnica. Não é fácil falar sobre esses assuntos, só uma pessoa também que também passou pela Faculdade de Direito, com essa gama de conhecimento que você tem para poder fazer o programa melhor. Obrigado, Reolindo. Muito bem, e agradecimentos também a você, telespectador, que esteve conosco em mais essa oportunidade.